O vídeo de hoje é sobre Crab Apple, o último floral do grupo da falta de coragem. O floral Crab Apple, ele é o nosso faxineiro. Ele é o responsável pelas nossas eliminações externas e aparentes. Então, tudo que for sujeira, ele faz a faxina. Tudo que for sujeira aparente, principalmente, ele faz essa faxina. Então, essas pessoas que precisam tomar esse tipo de floral, só na aparência delas, a gente já tem a ideia de dar esse floral para elas, porque assim, são pessoas que demonstram muita sujeira na pele, na cabeça, tem odores muito fortes, então é um floral indicado para esse tipo de coisa. Ele realmente limpa as sujeiras, mas acontece que são sujeiras que não são sujeiras do nada, são sujeiras que vêm do emocional, né? São pensamentos de sujeira. Eles já pensam sempre no lado ruim das coisas. Então, desde do pensamento até as emoções são sempre um lado ruim, sujo, errado, tá? Isso aí é mais ou menos a característica dessas pessoas Crab Apple. Então, esse floral vem justamente para fazer uma limpeza no nosso físico, no nosso mental e no nosso psíquico, tá? Ele limpa as pessoas por meio das secreções. Então, por isso que vocês podem já começar a observar o corpo, porque como eu sempre falei para vocês, o corpo fala o tempo todo. Então, pessoas que a gente vê que tem muito cravinho no rosto, tem muita espinha, tem muita secreção, tem muito suor, tem um odor um pouco mais forte, são pessoas que pensam muito no lado ruim e sujo da vida. Então, são pessoas muito indicadas a tomar o Crab Apple. Vocês sabem que naquela fase da adolescência, onde os adolescentes começam a abrir os olhos para a vida e começam a ver, nossa, como é que eu não via isso antes? Como é que eu achei que as pessoas eram tão boas? E aí são pessoas que não são tão legais. E aí começam a ver, assim, começam a abrir os olhos para a vida, começam a ficar com muitas espinhas também, com muitos cravinhos. E aí as pessoas dizem assim, mas é tudo em fator hormonal, por exemplo. Só que assim, como é que tantos adolescentes não têm espinhas? Como tanto? Eu nunca tive espinha na minha adolescência, nunca tive. E eu também passei pelos fatores hormonais. Então, tem muita questão emocional envolvida, né? E o sangue, ele limpa o sangue, ele limpa nossos pensamentos, ele limpa nossos sentimentos. Então, assim, realmente é o nosso faxineiro. Limpa as nossas capas emocionais. Quando outras essências quebram as cristalizações do ego, às vezes deixam alguns resquícios nas nossas emoções, algumas sujeiras nas nossas emoções, e que o Crab Apple vai ajudar nessa limpeza também. Ele aumenta inclusive a formação de anticorpos, então ele levanta a imunidade. Olha que floral maravilhoso, né? Ele funciona como um antibiótico natural dos florais. Pensa se esse antibiótico a gente não tem que ter em casa. Eu usei um absurdo esse e continuo usando, porque eu coloco ele muito para auxiliar os outros. Ele limpa toxinas, renovando as nossas funções vitais. Então ele dá uma faxinada boa e a gente começa a se sentir muito melhor. Inclusive quando a gente vai em ambientes que não estão muito legais, assim, ele dá uma limpada na nossa energia.
são pessoas que captam essa sujeira. São pessoas sensíveis, muito sensíveis. A fase da adolescência, já falei. Assim, ó, nessa fase da adolescência, uma coisa que eu esqueci de falar também, e até na fase infantil, tem pessoas que atraem piolhos, por exemplo. Eu fui uma pessoa que tive muito piolho na minha fase infantil, assim, na pré-adolescência, mais ou menos, eu tive bastante piolho. E eu ficava com muitas pessoas grudada, dormia grudada, e as pessoas não pegavam o piolho. Então, para vocês verem como isso aí tem a ver, assim, com as tuas sensações, com as tuas emoções. Naquela fase das crianças terem sarna, carrapato, vermes, doenças infecciosas. Na pele apresentam manchas, acne, oleosidade, cheiro forte, né? Como eu já falei, nos adolescentes, às vezes eles têm muito mais cheiro, depois melhora isso, porque eles começam a aprender a lidar com a vida, começam a ver que as coisas não são bem assim, sabe? Então isso vai aliviando. O floral também ajuda nas limpezas, por exemplo, das otites, amidalites, sinusites. Então, quando já está naquela fase de limpar, de botar para fora, depois que atacou a fase mais aguda, quando está naquela fase da limpeza. Catarros, principalmente em processos bacterianos, também é bom fazer uma associação com algum outro floral que esteja tomando, fazer a associação com o Crab Apple. Ele é ótimo para botar para fora todas as inflamações, as corizas, qualquer prurido, né? Ele ajuda na limpeza. Inclusive assim, olha que interessante isso aqui. No aparelho digestivo, quando a pessoa tá com processos de vômito e diarreia, não é aconselhável dar esse floral, porque ele vai acelerar esse processo. Mas, em contrapartida, se a pessoa está precisando colocar para fora, se a pessoa está constipada, por exemplo, ou está precisando botar para fora porque teve algum alimento que não fez muito bem, o Crab Apple vai acelerar esse processo. Ele vai ajudar a botar para fora, tanto no vômito quanto nas fezes, tá? Tem pessoas com intestino preso que são pessoas muito apegadas, que têm dificuldade de soltar a vida, de soltar os filhos para criarem asas e voar, que tem intestino preso. Esse floral é um floral excelente para dar também. Para os rins, para eliminar pedra de rins, para pessoas que têm muitos medos. Para o fígado, aquelas pessoas que são muito raivosas e que precisam eliminar essas toxinas do fígado, também é bom dar, porque limpa o sangue. Para limpar o baço, para ajudar nos processos de pessoas com diabetes, né? Para pessoas muito preocupadas, a cabeça muito funcionando demais, né? Nos processos dentro da odontologia, quando tem abscessos, ele é sempre interessante para colocar para fora esses pruridos, tá? E inclusive assim, ó, nos processos de odontologia, sempre coloquem o rescue junto, porque o rescue tem uma série de outras coisas que vai dar um bom suporte para o Crab Apple. Pós-cirúrgico, quando as pessoas fazem alguma cirurgia de intestino ou rins para limpar a limpeza das sujeiras, tá? As doenças infantis, que são doenças de catapora, rubéola, cachumba, sarampo, todas essas doenças com prurido, com coceiras, o Crab Apple faz uma faxinona nessa fase, faz uma faxina nas crianças. Agora, uma coisa importante, muito importante nesse floral.
vocês precisam observar como está a vitalidade do paciente, do cliente, tá? Se ele estiver com a vitalidade em baixa, por exemplo, falando muito mole, sem força de apertar a mão, bocejando muito, vocês não podem dar o Crab Apple, porque o Crab Apple ele vai fazer uma faxina tão grande que acaba indo embora um pouco da vitalidade também. Então vocês cuidem, pessoas, crianças que estejam muito debilitadas, mesmo tendo essas doenças de catapora, rubéola, cachumba, sarampo, então prefiram dar o rescue. Aí vocês não deem isso aí enquanto as crianças não se recuperarem bem fisicamente. A energia vital ela tem que estar boa. Mesmo que a criança apresente pruridos, ela pode estar com energia vital boa, né? Então, claro que ela não vai estar com a melhor energia vital, porque se ela tivesse, ela não estaria doente. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de ver quando a criança não tem condições de botar mais coisa para fora, né? Isso vocês têm que prestar muita atenção. Sabe que o Crab Apple, ele tem muito elemento terra, e lembram do Agrimony, daquele limpador de venenos? Ele é elemento água, tá? Então, enquanto o Crab Apple faz a limpeza no físico, o Agrimony ele vai fazer a limpeza nos sentimentos, na parte mais emocional. O Crab Apple é um dos florais mais físicos, que mais atingem mais o físico, o corpo físico. Ele faz uma limpeza física mesmo. Então, assim, secreções internas de estômago e intestino, que ele bota para fora, e o Agrimony, ele vai limpar mais o veneno que vem dos medos, que vem das preocupações. É mais veneno emocional, mas os dois são limpadores, viu? Os dois fazem limpeza. Adolescentes que têm baixa autoestima é excelente, porque eles começam a dizer que nada neles é bonito, né? Então, assim, quando vocês forem dar o Crab Apple, observem se aquele adolescente ou aquela pessoa que vocês vão dar o Crab Apple, ele é mais para negativo ou é mais para raivoso, né? Se for para negativo, aquele que se lamenta, que reclama de tudo, associem o Willow. Se for aquela pessoa mais raivosa, revoltada, associem ao Crab Apple o Holly, né? Então vocês têm que cuidar essa energia, se a energia tá no negativismo ou se a energia tá na raiva. E aí vocês dão junto com o Crab Apple para fazer a limpeza. Essas pessoas costumam ser extremamente detalhistas. É tudo assim, ó, são as pequenas coisas, tem que estar tudo no seu lugar. E a pessoa é muito metódica. Pessoas do signo de Virgem são extremamente detalhistas e tem que muitas vezes tomar Crab Apple, porque às vezes a pessoa se enrola demais e se complica demais de tanto que ela quer dar aquela organização para absolutamente tudo, e aí a pessoa não vai adiante, fica presa ali naquele emaranhado de preocupação, de querer fazer tudo perfeito, perfeito, perfeito. Falta para essas pessoas uma visão mais global, uma visão do todo, a pessoa se afastar um pouco do problema e enxergar as coisas de longe, enxergar de fora o problema e não se enfiar dentro e tentar, sabe, ficar ali nadando contra a maré. Esse floral também limpa processos repetitivos de mente. Então, quando vocês forem dar algum floral para fazer uma acalmada na mente, como White Chestnut, por exemplo, é um floral que vai acalmar um pouco os pensamentos repetitivos, esse floral é muito bom para limpar esses pensamentos.
Porque esses pensamentos muitas vezes desenvolvem tiques, manias, dos mais diversos, desde o roer unha até esses cacuetes, por causa da cabeça. A cabeça fica ali naquela remoção de coisas, assim, sabe? Fazem uma tempestade num copo d'água e do mínima coisinha, da mínima dificuldade, já é um problema enorme. Elas não veem um problema como uma coisa para aprender, elas veem um problema como uma tragédia. Alguns traumas também, que a pessoa se sente suja, como por exemplo violência sexual, como roubo, quando a pessoa é invadida na sua casa e que aí elas ficam com aquela sensação da energia daquela pessoa que invadiu e levou as coisas dela, então ela demora para tirar a energia daquela pessoa, ou pessoas que tiveram seu carro também roubado, e aí elas sentem que não conseguem pegar o carro de volta, sabe? Porque acham que a energia da pessoa ficou ali no carro. Então, para tirar essa sensação, para limpar essa sensação dessas pessoas, é bem legal também essa essência. Essa essência é uma que dá para brincar com diversas outras. Ela tem muita coisa, sabe? Ela pode ser colocada para limpar, inclusive, resquícios de essências que foram dadas já. E a pessoa já trabalhou, por exemplo, uma raiva, então ela já trabalhou, já está mais calma, mas ela tem um ranço que ela não sabe o que é, ficou uma sensação estranha. Dá o Crab Apple junto com o Rescue, que vai dar uma legal de uma limpeza, vai levantar a energia vital. Então, assim, isso tudo é importante para o Crab Apple, e tem uma observação aqui muito, muito importante que eu quero deixar bem claro para vocês. Ressaltem bem, anotem isso lá, circulem de vermelho, botem aquelas canetas bem brilhosas. Quando não usar o Crab Apple? Já falei na energia vital em baixa, né? Então, todos os casos de energia vital em baixa, em crianças, em adolescentes, em mulheres grávidas, em pacientes terminais, em idosos, em pessoas com metástases ou com perigos de metástase, por exemplo, pessoa com câncer, né? Então, evitem Crab Apple em pessoas que vocês suspeitem que possa ter um câncer. Herpes, porque o herpes pode se espalhar, porque na hora da limpeza, se ele não está bem maduro para fazer essa limpeza, se ele está muito ativo, ele pode espalhar. As hemorragias, jamais, quando existe sangue na jogada, não se usa Crab Apple, tá? Aí se usa Rock Rose, por exemplo, junto com Rescue, mas na dúvida, onde houver sangue, não se usa Crab Apple. Inclusive, quando a mulher está menstruando, né, vocês perguntem se a pessoa está menstruada. Não, pode suspender naqueles dias ali, 2, 3 dias, para não dar uma hemorragia maior, não dar um problema maior. Onde mobiliza sangue, não se usa Crab Apple. Onde a energia vital está em baixa, não se usa Crab Apple, tá? Se evita. Bom, então, terminamos o grupo da falta de coragem, tá? Então, dentro do nosso curso agora, faltam 5 florais apenas, que é do grupo dos controladores. Então, acredito que mais 2 semanas e meia a gente já encerrou o nosso curso. Quem quiser deixar nos comentários sugestões de vídeos que a gente pode estar colocando para vocês aí, mais alguma matéria, mais alguma coisa interessante. Eu vou precisar de matéria para fazer os nossos vídeos. Algum curso que vocês tenham interesse, que agora eu vou começar a divulgar os cursos aqui no canal. Então, se vocês tiverem interesse em alguma coisa, coloquem sugestões aí nos comentários, tá? Então, só vão ficar faltando mais 5
florais, ok? Crebe Apple é isso aí por enquanto. Um beijo e boa sorte!